Tudo bem? Como vocês estão? Para quem está chegando agora, prazer, eu sou o Leandro Ferrão, sou cabeleireiro, proprietário de salão de beleza há mais de 15 anos, tá? E um dos meus objetivos hoje, né, é desenvolver o profissional da área da beleza. Por isso que eu vim hoje nesse Instagram, tá? Que é o meu Instagram, onde eu tenho meus trabalhos, onde eu tenho meus clientes, meus amigos, né, meus fornecedores. E justamente para comunicar a todos vocês que eu tenho uma outra rede social focada somente à educação, focada somente a multiplicar os resultados dos profissionais, tá? E é o Leandro Ferrão 360. Por que eu vim hoje nesse meu Instagram, que é o meu primeiro Instagram, meu Instagram mais tradicional, para falar para vocês? Muitos profissionais, amigos, clientes perguntaram o porquê de eu criar um novo Instagram, criar uma nova rede social e tá fazendo essas lives, né, constantemente. Para quem já me conhece, sabe que eu trabalho com educação, que eu trabalho já há 8 anos na parte educacional e ajudando profissionais da área da beleza a evoluírem sua mão de obra, a evoluírem seu faturamento. E é um dos temas mais pertinentes e os temas que a gente mais precisa nesses últimos anos é ajudar o profissional a melhorar seus resultados, a se incentivar, a ter um desempenho melhor. Então, junto com uma equipe de assessoria que está fazendo um trabalho junto comigo muito bacana, estou muito feliz, né, com essa nova fase, a gente está desenvolvendo esse trabalho de ter conteúdos gratuitos para profissionais da área da beleza. Por isso, houve-se a necessidade de criar esse outro Instagram. Porque se eu mandar sempre aqui todo esse conteúdo, eu tenho um público muito misto, né? Igual eu falei para vocês, entre clientes, entre amigos, entre pessoas que já trabalharam comigo, familiares, todos eles estão misturados aí junto com esses 20 mil seguidores. E agora essa nova rede social criada é focada somente para o profissional da área da beleza, tá? E qual que é o intuito disso? Nessa rede social nova, Leandro Ferrão 360, lá tem muitas dicas, né, sobre todos os conteúdos que eu abordo nos cursos, nos treinamentos. E esses treinamentos, eles são muito eficazes para quem coloca em prática. Quem coloca em prática as dicas que tem naquele outro Instagram, consegue ter resultados fantásticos, né? Seus resultados são extremamente evolutivos quando você mantém, né, a constância de tudo. Então essas lives, esse conteúdo que eu estou trazendo é algo que eu já trabalho há mais de 8 anos, é algo que eu trago para a sala de aula dos meus colaboradores, dos meus alunos, há mais de 8 anos, e eu estou trazendo ele hoje para uma forma virtual, uma forma mais fácil de quem quiser acessar esse conteúdo, né, tem lá nessa outra rede social de forma gratuita, de forma muito fácil. Então, qual que é o intuito, pessoal? É trazer todos os profissionais da área da beleza que estão nesse Instagram, né, hoje assistindo aqui pelo meu primeiro Instagram, a convidar a acessar o outro Instagram com esse conteúdo. Porque aqui eu posto resultados de cabelo, eu posto rotinas, eu posto poucas vezes o meu dia a dia porque não dá tempo, então eu acabo trazendo para vocês apenas o começo, o meio e o fim, né? Então antes e depois. Então no outro Instagram é focado somente em educação. Então tudo que é voltado a treinamento, educação, estratégia, novas técnicas, atendimento, ticket médio, tudo que o profissional da área da beleza precisa saber, ele vai encontrar naquele outro Instagram, tá? E esse Instagram ele vai trazer para vocês um conteúdo de toda semana. Toda semana vai ter algo novo lá para vocês acessarem de uma forma bem simples, bem rápida, bem prática. Tô dando um oi para todo mundo aqui no geral. De uma forma bem simples, bem prática e bem rápida. Porque hoje a gente entende que todo mundo está com o celular na mão, todo mundo precisa, né, aprender um pouquinho mais, todo mundo precisa trazer um pouquinho da sua expertise para o seu dia a dia, né? E hoje a gente acaba ficando limitado por causa de pandemia, por causa de difícil acesso. As pessoas elas estão cada vez mais voltadas para o virtual. Então, eu também senti a necessidade de continuar esses treinamentos para todo mundo que me pede, para todo mundo que... Nossa, Leandro, agora que acabou, que a pandemia está acabando, quando que vai voltar os cursos presenciais?
ainda não sei, vai voltando aos pouquinhos, né? É algo muito novo ainda, é algo muito para todos nós, é algo muito recente. Então a gente não sabe como que vai ser a parte educacional do profissional daqui para frente. A gente sabe que a gente vai ter que, né, rebolar, a gente vai ter que aprender novas ferramentas, e é isso que eu estou fazendo, né, falando com vocês aqui. Quem me conhece sabe que pouco tempo tenho para fazer uma live, para fazer, né, um treinamento online, porque é tudo muito cronometrado, é agenda em cima de agenda, horário em cima de horário, então pouco eu acabo me dedicando aqui. E vivendo esse momento junto com os meus colegas profissionais, junto com todo mundo que precisa desses resultados, eu trouxe isso para a plataforma digital, para o Instagram, para a rede social, né? Para que facilite a vida do profissional, para que facilite a vida de todo mundo que me segue e pede essas dicas, tá? Então, essa live de hoje ela não fica gravada, é mais uma live de comunicação para vocês entrarem no Leandro Ferrão 360, né? Perfil exclusivo para profissionais da área da beleza, tá? Não é que as minhas clientes não possam acessar, mas esse conteúdo que vai estar sempre naquele outro Instagram é somente interessado a profissionais da área da beleza, justamente a desenvolver técnicas, a entender sobre o mercado, a entender o que tem de novidade, muitas vezes divisões, atendimento, técnicas de descoloração, técnicas de aplicação de produto. Então, eu vou estar sempre trazendo um conteúdo rápido, prático e gratuito para os profissionais que me seguem, tá? Então eu espero que todos vocês que tenham aí seguindo esse Instagram gostem do conteúdo, está sendo preparado com muito carinho, né, com muita dedicação. Eu me sinto mais próximo de vocês, né, quando eu estou fazendo essas lives, porque a minha rotina de cursos, a minha rotina de treinamento, ela era frequente, né? Toda segunda e terça eu estava em um local diferente, eu estava dando um treinamento diferente, mas o treinamento, né, frente a frente, aquele treinamento humano que eu tinha contato com várias pessoas. Porém, hoje esse treinamento ele acontece, né, dentro da minha casa, dentro da sua casa, de uma forma prática, de uma forma rápida, objetiva, e que a gente tem que se acostumar com esse mundo digital, que vai trazer pra gente uma evolução, que vai trazer pra gente um novo feeling para nossa profissão, né? Eu confesso para vocês que eu também tinha pouca intimidade com questão de lives, com questão de gravações de vídeo, de conteúdo, mas devido à educação é necessário que a gente passe por essa formulação. Eu gosto muito do presencial, eu gosto muito do contato humano, de poder desenvolver pessoas, de poder ajudar pessoas, ter feedback de muitas pessoas que eu já treinei falando sobre os resultados que tiveram a respeito do faturamento, a respeito de retornos que eles tiveram após a aplicação das técnicas, né, que eu ensino. E na live que eu falei, né, no Instagram do 360, a gente ia falar sobre o esfumado de raiz, né? Como escolher a cor ideal para o esfumado de raiz. E é um assunto também bem curioso, onde muitos profissionais, quando vê um cabelo que eu fiz no esfumado de raiz, me perguntam qual foi a técnica, como que foi essa aplicação, por que eu escolhi aquela cor. Então, até a própria cliente tem muita dúvida, né, se ela faz o esfumado de raiz ou não, mas isso cabe ao profissional decidir, porque ele vai decidir sempre o que for melhor para ela, né? Então, pessoal, a dica de hoje que eu vou trazer para vocês de uma forma objetiva, rápida e prática para você profissional da área da beleza, para você cabeleireiro que está começando agora, para você cabeleireiro que já é pioneiro naquilo que faz, né? Sejam muito bem-vindos ao conteúdo que a gente vai trazer, que eu estou trazendo para vocês, que é falar um pouquinho sobre o esfumado de raiz e algumas dúvidas que muitos profissionais têm e às vezes eles acabam não sabendo como fazer essa aplicação de uma forma correta ou como escolher a numeração correta. Muitas dúvidas, né, do profissional é que se ele fazer o esfumado de raiz, depois o cabelo vai crescer e vai dar aquela divisão, né, vai dar aquele código de barra. Raiz da cor natural, esfumado de raiz e a cor das mechas. O que acontece? Né? Toda coloração ela tem um processo de oxidação. E eu falo muito para quem me pergunta, é natural que isso aconteça, mas deve acontecer e vai acontecer, mas tem que acontecer de uma forma mais uniforme possível, mais degradê possível, que seja tão sutil que nem se perceba, né? Então, às vezes, quando o profissional vai escolher um esfumado de raiz para fazer ali
aquele acabamento, ele acaba escolhendo um tom muito forte ou um tom muito claro, acaba revelando a raiz e ele sente uma certa insegurança em mostrar isso para sua cliente e ele acaba, né, dando algumas desculpas ali e não conseguindo corrigir e ficando até frustrado com esse trabalho, né? O esfumado de raiz, pessoal, é algo muito delicado. Eu costumo falar para algumas clientes que têm essa necessidade, né? E nem são todas que precisam, algumas gostam, outras não. Mas eu sempre vejo a referência que ela me traz, qual é a cor que ela tem de referência e qual a técnica que eu vou aplicar. E junto com ela, eu decido se vamos fazer ou não, tá? Porque muitas vezes o esfumado de raiz, ele é para corrigir um tom que alterou ali durante a descoloração, aquele queimadinho, aquele leve dourado, que é totalmente normal isso acontecer, né? Só não vai acontecer quem não fazer. Se não fazer, não tem como acontecer, gente. Então, assim, num processo de descoloração, a única coisa que a gente tem que ficar muito preocupado é com a saúde do cabelo, que muitas vezes, se denegrir, se machucar, se danificar essa fibra, a reversão é mais demorada. Mas quando se trata de cor, né, é algo mais simples, é algo mais fácil de se resolver. Então, quando você tem um cabelo que você precisa corrigir, né, não tenha medo, né? Se você tem um cabelo para corrigir, significa que você fez o cabelo, e isso é normal. É normal acontecer, você criar um fundo, você criar um contraste de cor, você criar um degradê de cor, e não tenha medo de trabalhar isso se haver a necessidade. Por muito tempo, eu não fiz esfumado de raiz. Por muito tempo eu só fazia descoloração, fazia o tonalizante e não via necessidade, nem eu e nem a cliente, de fazer esse esfumado de raiz. Porém, hoje a gente tem que seguir, né, o que as tendências mandam, né, a moda manda, e a gente também cria a nossa própria, né? Se a cliente não quer fazer, e se não é o perfil do profissional, tá tudo bem também. Porém, às vezes você precisa fazer o esfumado de raiz para fazer uma correção de cor, né? E aquilo que eu falei, é normal você corrigir um cabelo, porque se você está corrigindo é porque você tem um cabelo para fazer. Então, vamos dar graças a Deus e apenas estudar as cores, fundo de clareamento, neutralização dos tons indesejados. Isso é algo que é fundamental na vida do profissional, do cabeleireiro, e ele deve dominar de uma forma mais tranquila possível, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Porque basta você observar, basta você olhar bem para o tom do cabelo que você está trabalhando e ter as ferramentas necessárias e adequadas para fazer um tom mais próximo possível da sua cliente, tá? Então, uma das dicas não deve haver depósito desde a raiz do cabelo, né? O esfumado de raiz, ele trabalha na emenda da mecha. Então, se eu tenho uma mecha, né? Vou dar meu cabelo como exemplo. Se eu tenho uma mecha aqui, o esfumado de raiz ele não precisa pegar desde a raiz até a altura da mecha. O esfumado de raiz ele fica entre a mecha e entre a raiz. Ele não necessariamente precisa tocar a raiz. Ele só vai tocar a raiz se o cabelo for branco, né? Se a cliente tiver branco, se a cliente tiver transparências, ela precisa retocar esse fundo. Só que o esfumado de raiz, para ele ficar de uma forma perfeita, ele deve ser feito de uma maneira bem delicada, né? Ao contrário do depósito de mechas de coloração que a gente faz na raiz, o esfumado de raiz ele é algo delicado, ele é algo que tem que ser pouca quantidade, algo que tem que ser feito de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz. Então, quando você escolhe o tom ideal para sua cliente, você tem que analisar o fundo do cabelo dela natural, porque o medo de toda cliente e o medo de todo profissional é a cliente ficar com 3 cores, né, quando o cabelo dela começar a crescer. Então ela fica com medo de ficar o tom natural, de ficar o tom do esfumado e de ficar o tom da mecha. Não é bacana, né? Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, mas se acontecer, o profissional tem que saber cuidar, ele tem que saber tratar, ele tem que saber resolver isso, tá? E eu trouxe algumas dicas hoje que vai facilitar e clarear a cabeça de alguns profissionais a respeito disso. O que eu, Leandro, gosto de fazer, né, no cabelo das minhas clientes, no perfil das minhas clientes, eu gosto sempre de buscar o tom natural da cliente. Então, se a cliente tem uma altura de 6, eu prevaleço sempre o 6. Se ela tem uma altura de 5, eu prevaleço 5. Se ela tem uma altura de 4, eu prevaleço 4. Leandro, mas eu tenho muita dificuldade em descobrir qual que é o tom da minha cliente, eu tenho muita dificuldade em saber qual que é o tom ideal para se utilizar.
Gente, isso é totalmente normal também, a gente acaba não tendo essa percepção, né? Às vezes a visão que eu tenho é diferente do cliente, é diferente de outro profissional, né? A gente tem sim alteração de cor, porque cada um tem uma visão diferente, cada um tem uma maneira diferente de ver, né, esse tom de cabelo. Então, o ideal é que você tenha lá algumas mechinhas para você fazer o teste, tá? Então, quando você for fazer um teste para você escolher o fundo de raiz que você vai utilizar, tem essa tabelinha aqui, ó, de cores naturais, tá vendo? Então, eu sempre opto primeiro pelas cores naturais. Isso que vai decidir qual que vai ser o tom que eu vou utilizar. De que forma? Ó, aqui eu tenho uma mecha número 1, número 3, número 4, número 5 e número 6. É claro que tem outras também, né? Tons naturais, tons bases, né? Que vai me ajudar a definir melhor o tom do esfumado de raiz. Então aqui eu pego essa tabela, né? Vou aqui na raizinha da minha cliente, antes de começar o procedimento, né? Ou até mesmo, às vezes, depois que eu comecei o procedimento. E eu vou encostar aqui e eu vou tentar descobrir aqui qual que é o tom mais próximo da minha cliente, tá vendo? Para que eu possa acertar de uma maneira mais eficaz. Então, vamos pegar aqui uma mecha. Olha aqui, pessoal. Qual que é a mecha mais próxima do meu tom natural? Tá vendo? Aqui, né, visivelmente para vocês, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Olha aqui. Visivelmente, eu escolheria, né, o 3. O 3 está mais próximo do meu tom natural. Tá vendo? Em cabelos mais escuros, o tom base ele vai sempre prevalecer na emenda da mecha, tá? Então, entre a descoloração e entre a raiz, eu vou escolher o número 3, tá? Com emulsão, com oxidante de baixa volumagem. Vou fazer uma mistura, né, leve, uma mistura de 1 para 1, porém pouca quantidade. Muito pouca quantidade, porque o esfumado de raiz, ele é delicadeza. A gente não tem o esfumado da maquiagem, né, que o pessoal passa e vai dando aquele acabamento, dando degradê. Com o cabelo não é muito diferente, né? Então eu vou aplicar o esfumado de raiz na emenda da mecha, nessa divisão. Vou aplicar e vou aguardar, né? 5 minutinhos ali. Depois eu vou vir com o pente, com o pincel novamente e vou começar dando o acabamento, né? Vou começar dando o acabamento porque as cores, elas têm que se unir. Eu não vou aplicar de uma forma onde eu vou depositar uma coloração, onde vai ser um retoque de raiz. O esfumado, ele é um acabamento, é algo simples, é algo que tem que ser um trabalho delicado. A sua mão tem que ser leve, a quantidade de produto que você aplica também tem que ser uma quantidade muito sutil, porque ali é um acabamento. A cor do cabelo você já fez, né? O contraste do cabelo você está fazendo agora, então você tem que pensar que você está unindo o natural com o artificial. Só que o natural, ele tem que vir junto com o artificial de uma maneira conjunta, ele tem que entrar, ele tem que adentrar um ao outro, para conseguir chegar numa performance melhor, tá? Em tons mais claros, clientes que vai ficar loira, que não é o meu caso, né? Mas que prevalece o tom natural, que sempre quer o fundo de raiz, eu sempre escolho também dessa mesma forma, né? A base do tom da minha cliente, eu sempre escolho a base dela, tá? E aí eu sempre dou uma leve esfriada, eu misturo, tá? Com tons acinzentados. Separei aqui para vocês. Sempre 1 para 1. Então eu misturo ou um pouco do 6-1, ou um pouco do 7-1, um pouco do 8-1. Depende muito do fundo da minha cliente, tá, pessoal? Então o fundo da minha cliente sempre vai ser o ponto de partida da escolha do meu esfumado de raiz. Olha aqui. Tá vendo? Então, hoje não é um bicho de 7 cabeças você fazer um fundo de raiz, você fazer um esfumado, você fazer um degradê de cor, porque você tem que só observar os cabelos, né? A gente fala com a cliente, mas a gente conversa com os cabelos, porque é o cabelo que vai, né, nos mostrar o que vai ficar melhor, tá? Hoje, eu tenho um público misto que umas gostam do esfumado de raiz, outras preferem preservar o natural do cabelo. E eu postei um cabelo que eu fiz ontem e muitos profissionais me perguntaram qual que foi a cor, qual que foi a técnica, quanto tempo eu deixei, né? Então dá uma conferidinha lá, dá uma olhada. Quem tiver dúvida,
pode me mandar que eu vou responder para vocês, né, em inbox ou até mesmo lá na foto. E eu fiz, houve a necessidade porque a cliente, ela tinha um fundo, né, mais claro, e ela queria um contraste. E esse contraste eu só ia conseguir se eu fechasse um pouco esse fundo, né? Então ela queria uma ponta muito clara e ela queria uma raiz mais escura. E eu trabalhei na emenda, né, mas preservando o natural do cabelo dela, preservando a raiz do cabelo dela, que ficasse de uma forma natural, que ficasse de uma forma que depois não tivesse manutenção, que ela não tivesse que ficar fazendo um retocado desfumado, porque a gente sabe que a cliente, ela quer cabelos práticos, ela quer cabelos que ela se apaixone por ele, ela quer cabelos que ela olhe no espelho e ela veja, nossa, eu acertei, né? O cabeleireiro, ele acertou no tom, meu cabelo ficou imperceptível, porque hoje a cliente, ela procura muita naturalidade, ela procura muita leveza, e o profissional tem que saber trazer essa leveza para ela. Eu sempre me preocupo muito quando a cliente vai prender o cabelo, né, e as mechas estão misturadas, né, em todo o cabelo dela, não tá aquelas marcas. Tem cliente que gosta, sem problema nenhum, tá ok, gosto é gosto, e quem vai usar o cabelo que tem que estar feliz com ele, né? Então, muitas pessoas julgam técnicas, muitas pessoas criticam outras, mas a gente tem que pensar que cada cliente, que cada mulher é um universo diferente, e ela tem um gosto, e ela tem um propósito, e ela tem que se sentir bonita da maneira dela, não da maneira que eu acho que deve ser, né? Eu indico, eu explico, quem pede a minha opinião, eu sempre estou trazendo para ela novas possibilidades em ajudar ela a ter o melhor visual. Porém, eu também respeito muito o que ela gosta. Então, a cliente, ela tem que se sentir bem com ela tem que estar feliz com o resultado dela, né? O resultado final, porque afinal, quem vai usar o cabelo é ela, quem vai ficar com esse cabelo todos os dias é ela. Então, eu como profissional, eu gosto muito desse degradê de cor, quando o cabelo ele vem mais escuro e ele acaba, no decorrer do comprimento e ponta, clareando um pouquinho mais, e ele acaba elevando, né, aquele tom. Então ele começa escuro, ele vai clareando, 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 chega na ponta, fica bem mais claro. Eu gosto desse efeito, eu me preocupo muito com esse degradê, porém tem clientes que gostam da mecha bem marcada, tem clientes que gostam da mecha desde o pé da raiz, aquela mecha bem marcada, justamente para ter uma durabilidade maior, ou porque questão de gosto, né? Tem cliente que gosta desse contraste, desse claro com escuro, sem intervalo. Ela gosta da cor do jeito que o cabelo dela ali abriu, tonalizou e ficou bem claro. Eu também gosto, respeito muito esse desejo da cliente. Procuro sempre entender com ela, como ela se sente mais bonita, quais são os cabelos que ela me trouxe de referência, porque isso vai fazer total diferença para que eu acerte naquilo que eu vou fazer. Porque às vezes eu acho que é bonito uma coisa, mas ela acha que é bonito outra. Então é muito importante eu ouvir a minha cliente, é muito importante eu entender qual que é a percepção dela sobre o visual dela, porque ela que vai usar esse cabelo, então esse cabelo ele tem que estar lindo, ele tem que estar impecável exclusivamente para ela, né? Ela que tem que olhar no cabelo, ela tem que se sentir maravilhosa, ela tem que se sentir a referência dela mesmo. Muitas vezes a pessoa ela traz um cabelo, fulano falou que esse cabelo vai ficar lindo pra você, tá, mas você gostou? Não gostei, mas falaram que vai ficar bonito. Não, você tem que gostar. Então, por isso que o diagnóstico, a avaliação, entender o que a cliente busca, qual que é aquele momento. Hoje, a maioria das minhas clientes, elas pedem um cabelo de baixa manutenção. Quando eu falo baixa de manutenção, não é baixo valor ou baixo custo, ou que ela não vá ficar retornando no cabelo para retocar. Todo o cabelo oxida, todo o cabelo muda de cor, ela lava em casa, ela usa shampoos, tanto profissionais quanto não. Às vezes ela vai viajar, ela usa um shampoo de hotel, esqueceu de levar. Então, o que é a baixa manutenção? A baixa manutenção é que ela não quer ficar vindo no salão frequentemente para tratar desse cabelo, para cuidar desse cabelo. Ela quer fazer um cabelo que ela fique bonita sempre. Eu quero fazer esse cabelo, quero ficar maravilhosa, quero voltar daqui 2 meses, 3 meses. E ok, o cabeleireiro tem que trabalhar em cima dessas possibilidades. Porque o que elas pedem mais hoje em dia é isso, é cabelos práticos, cabelos empoderados, mas que traz para ela uma flexibilidade. Não é um cabelo que ela tem, nossa, toda semana eu tenho que hidratar, toda semana eu tenho que reconstruir, toda semana... Tem essa que gosta também e tem esse tempo para fazer, né?
E acho super bacana a cliente que tem tempo, que pode se cuidar, mas eu também acho legal demais aquela cliente desapegada, que leva a manutenção, que leva o kit, que mantém o tratamento em casa e que volta depois de 3 meses com o cabelo tão lindo, né, quanto ela saiu. Então é muito importante o profissional, ele orientar a cliente, entender qual que é o momento dela, porque as mulheres, elas têm as suas fases. Ela tem as fases que ela tá mais desapegada, ela tem a fase que ela quer um visual de ficar toda semana no salão, e tá ok. O profissional só tem que entender como ajudá-la, né, a aproveitar essa fase de uma forma positiva, né? Porque eu falo para minha cliente, eu jamais vou fazer um cabelo que você não vai conseguir manter. Quando eu falo manter, não é valor financeiro. Quando eu falo manter, é manter em casa, é conseguir pentear em casa, é conseguir tratar em casa, é conseguir modelar em casa. Tudo isso é algo que eu me preocupo muito com ela, porque eu faço um cabelo lindo, maravilhoso, mas ela tem que se apaixonar por esse cabelo todos os dias na casa dela. E se eu faço um cabelo que vai dar muito trabalho, e se eu faço um cabelo que ela vai demorar muito para secar, que ela não vai conseguir modelar, que ela vai mudar o tom desse cabelo com o secador ou com a chapinha, ela vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer o cabelo comigo novamente. Porque ela vai falar assim, nossa, esse cabelo tá, né, comendo meu tempo, comendo meu juízo. Volta o tom. Acontece, e pode acontecer com você, pode acontecer com a cliente, mas ela tem que experimentar, ela tem que conhecer. O profissional alerta, o profissional avisa, ele orienta, mas não faça nada que a cliente não consiga manter. Não faça nada que o cabelo dela, daqui a um mês, já fique um cabelo, né, que parece que ela nunca veio no salão. Então o cabelo ele tem que ser algo cuidado. Eu falo para minha cliente que o cabelo dela é o melhor acessório que ela tem, né? O melhor acessório que ela pode ter. Então cuide muito bem desse acessório, cuide muito bem dele, né? As dicas do fundo de raiz é fundamental para que você não erre, tá? Sempre prevaleça o tom natural da sua cliente. Então, se ela tem um tom natural de um castanho escuro, essa vai ser a sua base para o clareamento, tá? Para o esfumado de raiz. Se ela tem uma base de 1,4, essa vai ser a base de você fazer o esfumado de raiz. Se ela tem um 6, esse vai ser a base para o esfumado de raiz. Então, entenda o momento da sua cliente, entenda como criar um tom ideal para ela, né? Não tenha medo de pegar a tabela ali, ó, e colocar na cabeça dela para você conseguir entender qual que vai ser o tom ideal. É normal, tá, pessoal? A gente tem que escolher com clareza quais são os tons, tá? Olha aqui. E não tenha vergonha, né? Não... Ah, mas minha cliente fala assim, mas minha cliente falou que o cabelo dela é um 6, é um loiro escuro. Tá, mas aí você tá vendo que não é um 6. Você vai ter que trazer a tabela aqui e mostrar. Tá certo, tudo bem. Na sua percepção é um 6? Ok, mas eu vou precisar utilizar o 5 para trabalhar essa emenda. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os profissionais da área da beleza que ficaram nessa live, que assistiram essa live, convido vocês a participar do Leandro Ferrão 360, tá? Que é o Instagram focado para educação. Agradeço demais a todos os participantes que estiveram aí, tá, gente? Um beijo, até a próxima, e a próxima live é no Ferrão 360, tá ok? Boa noite, até mais.